Boa noite, amada igreja. Os anúncios que nós já demos de manhã, vale a pena só lembrar que na semana que vem teremos as reuniões dos homens e também da MCM, no próximo domingo, 5h40 da tarde. Confere? Vale lembrar também o seguinte: no dia 17, terceiro domingo de setembro, nós vamos ter o nosso almoço aqui. Mas, irmão, não estou lembrando qual é o cardápio mesmo? Carne assada. E ainda tem refrigerante. Tudo isso por apenas R$18. Confere? Já tem 18 vendidos. A turma já chegou hoje de manhã e já comprou. Se você quer garantir a sua vaga, fala com a Rosimar. Não é bobeira não, porque ela está vendendo. Pois é, ela está vendendo até domingo que vem. Domingo que você não comprou hoje. Não comprou domingo que vem, perdeu a bênção, porque no terceiro domingo ela só vai entregar o almoço. Só vai fazer aqui o evento, não vai ter venda. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, ó, vamos pra você ficar na saudade. Já pensou? Muito bem, meus irmãos. Abra suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Esse texto mora no meu coração há mais de 20 anos que esse texto mora no meu coração. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Marcos, para você ter uma ideia de como era a dinâmica de um dia na vida do Senhor Jesus. Você quer ter uma ideia de como é que era um dia na vida dele? Você vai pegar o capítulo 4 e o capítulo 5 de Marcos. Porque no capítulo 4 vai dizer, quando amanheceu o dia, o que ele estava fazendo? Ensinando. E ao longo do dia as coisas foram acontecendo. Ele acabou de dar os seus ensinamentos, entrou no barco e falou para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. No meio da travessia, Jesus dorme, o barco começa a sacudir. De repente chamam ele, vamos afundar. Ele repreende o mar e repreende o vento. E quando chega do outro lado, os discípulos já cabreiros, quem é esse? Quando chega do outro lado, os discípulos vão, agora vamos sossegar. De repente aquela gritaria, aquele negócio, o que é isso? Endemoniado, gente, simplesmente um endemoniado gadareno, um homem que tinha 6.000 demônios no corpo. E aí tem toda aquela dinâmica do endemoniado gadareno, que eu já estou entrando no capítulo 5. E aí ao final de tudo isso, Jesus diz, olha, agora vamos voltar. E os discípulos tocam a voltar para onde eles estavam e dizem, bom, agora sim, vamos dar aquela relaxada, porque não é brincadeira não. A gente atravessa, pega aquela tempestade, chega do lado de cá e tem endemoniado, agora vou voltar para a nossa tranquilidade. Quando chega do lado de lá, um homem todo vestido, todo paramentado, líder da sinagoga, Jairo sim. Chega e diz, olha, minha filha está à beira da morte, vem comigo. E Jesus diz, tá bom, vamos lá. E ele vai para a casa de Jairo, cercado por uma multidão, de repente Jesus para. O que houve? Alguém me tocou nas vestes. Mestre, está de brincadeira? Como dizia o João Santana, está de brincation? Como assim alguém me tocou nas vestes? Está no meio da multidão, todo mundo te aperta. Saiu de mim virtude. Alguém me tocou e foi diferente. E aí aquela mulher do fluxo de sangue se apresenta, confessa que ela fez. Jesus diz para ela, tua fé te curou. E chegam os emissários da casa de Jairo, olha, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu. E aí Jairo já com lágrimas nos olhos, Jesus diz, não temas, crê somente. Vamos lá. E lá Jesus ainda vai fazer a cura, a ressurreição da filha de Jairo. Você pensa que você trabalha muito ao longo do dia, meu? Capítulo 4 e 5 aqui de Marcos mostram o que era um dia de trabalho pesado com Jesus. Mas nós vamos pegar apenas um comecinho aqui da história. No capítulo 4, vamos ver o primeiro ensinamento que ele dá.
É um ensinamento que vale, ainda está no aspecto, no escopo das nossas palavras sobre a palavra de Deus. Falei sobre esse texto hoje de manhã, preciso terminar com ele hoje à noite. Marcos capítulo 4, verso 1, estou usando a ACF Caminho. Está na tela? Está na tela. Acompanhe comigo. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-o acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Senhor, fala conosco nessa noite, nos ilumina e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Quem esteve no culto da manhã e ouviu a mensagem da manhã está entendendo por que eu estou trazendo esse texto. Porque ele é uma aplicação prática, numa forma de parábola, de muitas coisas que eu falei pela manhã sobre a palavra. Falava pela manhã de Hebreus capítulo 4, versículo 2, que diz que quando a palavra é pregada, primeiramente versículo Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Então eu citava Hebreus capítulo 4, versículo 2, que diz o quê? Que para alguns a palavra da pregação não foi aproveitada, porque faltou neles a fé, faltou neles que a palavra, que é a boa semente, fosse misturada com a
fé. Ah, meus irmãos, o mundo, do jeito que as coisas estão, no caminho que o mundo está tomando, o irmão Elton é um que, depois que ouviu aquela nossa mensagem sobre Mateus capítulo 24, não largou mais. E lá no capítulo 24 de Mateus, uma das coisas que o Senhor Jesus pergunta é: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Temos vivido uma era em que as pessoas têm depositado a sua fé em muitas coisas. As pessoas estão colocando a sua fé em políticos, estão depositando a sua fé em dinheiro, em investimentos, estão depositando a sua fé em promessas, estão depositando a sua fé em concursos públicos. Não, eu vou fazer esse concurso, vou passar e vou botar o meu burro na sombra. Estão colocando a sua fé em tantas coisas. Outros, dados mais a questões esotéricas, depositam a sua fé sobre uma possível reencarnação, quem sabe? Então, eu vou fazer o seguinte cálculo: eu vivo a minha vida aqui mais ou menos, a pessoa tendendo para o bem, depois que eu morrer, vivo uma nova vida, de preferência melhorzinha. Dessa vida, de repente, não me resolvo, mas quem sabe na próxima? Tem gente apostando nisso. Tem gente apostando a sua vida espiritual, a sua fé nos santos, colocando a sua fé em São Jorge, em Nossa Senhora e tantos santos por aí. A pessoa vai lá e se torna devota, e no dia do santo ela vai lá, Santo Antônio, vai lá no dia do Santo Antônio na igreja, se benze e tal, participa lá, comunga e tal, assiste a missa. No dia lá do santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu, estou lá, estou precisando resolver a minha vida. O dia 12 de outubro, ontem nós estávamos no encontro dos pastores aqui de Niterói, e tem um pastor que está numa cidade lá no interiorzão da Bahia, e ele disse: é uma cidade que vocês nunca ouviram falar. Não sei, Bom Jesus da Lapa. Alguém já ouviu falar em Bom Jesus da Lapa? Você é baiana, não conta, né? E você trabalha com turismo. Mas fora esses dois, uma trabalha com turismo e a outra baiana. Bom Jesus da Lapa, a gente nunca ouviu falar. Bom Jesus da Lapa, o que movimenta a economia da cidade? Romaria. É a terceira maior romaria do Brasil. Imagino eu que a primeira deve ser lá em Aparecida e a segunda o Círio de Nazaré, que são gigantes. Essa ninguém falou que era, mas enfim, a terceira já sabemos qual é. Bom Jesus da Lapa. E o missionário contando a luta que era para explicar às pessoas que não precisamos de outros intermediários para chegar a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho para o Pai, ele é a verdade, ele é a vida. Então você não precisa de outros intermediários. Maria, sim, uma mulher maravilhosa, mãe do Senhor, mas ela não é santa. Maria foi uma mulher abençoada. Aliás, a própria palavra que o anjo coloca para ela diz o quê? Agraciada, salve agraciada, está escrito. Agraciada é quem recebeu o quê? Graça. E o que é graça? É um favor imerecido. Se ela é agraciada, ela recebeu de Deus um favor não merecido, ela não fez nada para merecer, como todos nós. Maria era uma mulher comum, normal, e não passava disso. O Senhor deu a ela a graça de ser a mãe do Senhor, e ela criou Jesus, e ela creu em Jesus, e ela foi salva pelo filho dela, porque ela também precisava de um Salvador. Mas
vai colocar isso na cabeça do católico, apostólico, romano, não por culpa dele, mas porque o próprio sistema do catolicismo força isso dentro da mente da pessoa, a pessoa fica ali atrás daquilo. Outros colocam a sua fé em outras coisas, não, nos cristais. Acredito nos cristais. Eu estou com um certo ranço de certas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Dia desse eu entro numa loja dessa, entrei na Toque Stock. Entrei na Toque Stock, tinha um elefante desses elefantes de decoração. E o elefante, sabe como é que estava o elefante? De frente. Eu fiquei incomodado. Porque todo mundo sabe, até eu que sou pastor, tem nada a ver com esse troço, sei que o elefante tem que ficar de costas. O elefante sabia dessa? Isso aí é coisa lá do Feng Shui chinês. A pessoa diz, para dar sorte, para trazer boas influências para casa, o elefante tem que estar de costas para a porta. É desse jeito o negócio. E eu falei, o cara que botou esse elefante aqui não manja do Feng Shui. E a gente fica com isso na cabeça. As pessoas estão colocando a sua fé nas energias, nos cristais. Outros estão colocando a sua fé em outras coisas, na própria beleza, no próprio dinheiro. Todo mundo nesse mundo está apostando em alguma coisa para ser feliz e para o porvir. Ninguém quer pensar na morte, mas se puder acender uma vela para São Jorge aqui, bater um tambor para algum ali só para garantir, dar um pulo na igreja evangélica porque sim, ter os cristais, o meu elefante ali fazendo o Feng Shui certinho para atrair energias, ler o horóscopo. Ou seja, os brasileiros chegaram nisso, essa mixórdia, essa coisa. Mas o Senhor Jesus ele nos diz que basta para nós uma coisa: basta crer. Paulo vai explicar isso de maneira muito clara a um rapaz lá no Novo Testamento, lá em Atos, lá para o carcereiro. Que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o papel da igreja de Cristo é pregar esta verdade. É só isso. Se nós fizéssemos simplesmente o que temos de fazer, irmão, entenda, Jesus ele é o Filho de Deus que foi dado para que nós pudéssemos ser salvos. O que escapa disso está fora da Bíblia, está fora do plano da salvação, não te garante nada. Tá bom, esse é o papel da igreja. Como disse Lutero, nosso papel é levar a palavra aos ouvidos dos homens e Deus, o Espírito Santo, fará com que ela desça até o coração. O nosso papel é esse aqui, somos semeadores. O que semeia, nós vemos aqui, ele semeia, o que é a semente dele? É a palavra de Deus. Nós temos que semear. E eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui. Quando o semeador está semeando, você já viu, todo mundo aqui sabe o que é uma bolsa carteiro? Aquela bolsa que atravessa assim. Ele está usando uma bolsa carteiro, atravessada. E ele está passando num campo. Ele não está chegando ali, colocando uma por uma, fechando. Não, ele está lançando a semente. Ele pega na sua bolsa carteira e vai lançando a semente. É isso que ele está fazendo. Esse é o nosso papel, lançar a semente. E aí ele vai dizer, a semente que a gente lança, em alguns casos ela vai cair à beira do caminho, porque ela foi lançada. E a semente que ele lança é boa, ela é a palavra de Deus, o defeito não está na semente. E quando nós lançamos a semente, você e eu já conhecemos pessoas que têm um coração durão, não quero saber de Jesus,
não gosto de Jesus, não suporto ouvir esse nome, não entendo nada disso aí não gosto, não quero saber. Bate a porta na tua cara e diz: ó, nem começa nesse assunto que eu não gosto disso. Quem aqui já conheceu alguém assim? Pois é. Jesus, esse é o coração que é comparado aqui àquela terra batida da trilha. Quem já fez trilha sabe como é que é. A semente não penetra. Mas sabe de uma coisa? Pelo fato do coração ser duro e não permitir, ou a terra ser dura e não permitir que a semente entre, o Senhor Jesus ele usa uma figura de linguagem aqui. Ele diz que vieram as aves do céu e se alimentaram. Na parábola, as aves do céu se alimentaram daquela palavra. Mas na explicação, ele diz aqui que a parábola, na verdade, simboliza o seguinte: que a semente até tentou entrar, não entrou, vem Satanás, toma, arrebata, desvia a atenção. O cara já está com o coração duro, e ainda vem Satanás e nem dá uma chance para ele tentar repensar. Não, aproveita que você não está afim disso, olha aqui. Ih, rapaz, ali tem um negócio que eu já gosto. Não, mas espera aí que eu quero analisar. Não, isso não, vai para outro assunto, muda. Vem Satanás e tira de vez a atenção. Está aproveitando que não entrou, deixa isso comigo agora. Vem cá, calma aqui. Vamos pensar em outra coisa. Vamos para a pornografia. Vamos para um outro negócio aqui. Quantos estão entendendo? Esse é o primeiro tipo de terra. O segundo tipo de terra já não era tão duro. Mas lá embaixo, apesar de ter uma camadinha superficial de terra, embaixo era um terreno pedregoso. E a gente sabe que onde tem pedra, a raiz não consegue se estabelecer, a não ser que seja um quebra-pedra da vida, né? Um negócio assim. Aliás, gente, ainda existe pedra, quebra-pedra? Nunca mais vi essa planta. Antigamente era tão normal, né? Tinha umas plantas que a gente via lá, quebra-pedra, dormideira. Nem tem visto dormideira ultimamente? Nem no horto. É difícil de achar essas plantinhas, estão sumindo. Como é que pode isso? Então o que recebe é sobre pedregal. Tem uma terrinha bem fininha ali, mas embaixo tem pedra. E aqui o Senhor Jesus ele vai explicar que eles não têm raiz em si mesmo, ou seja, a palavra ela até a pessoa fica naquela do eu gostei do que eu ouvi, achei interessante, não tinha pensado nisso. Essa pessoa está tratando a palavra sob o aspecto intelectual. Gostei do que eu ouvi, está aí, eu não tinha pensado nisso. Interessante saber que isso está na Bíblia. Ah, legal, gostei. Mas não passa disso. Não passa disso. E, infelizmente, meus irmãos, as nossas igrejas têm pessoas desse tipo ainda. Tem gente que frequenta a igreja, que entra, sai, vai, assiste mensagens e tal, mas quer analisar a Bíblia com uma ideia apenas intelectual. Alguns porque querem buscar erros, outros porque querem ter um assunto diferente para falar, ou porque alguém na família se converteu e não quer ficar por fora, quer saber um pouquinho da Bíblia, outros porque acham divertido. Legal, a mensagem do pastor Cláudio Duarte, ficou contando piada, acho legal, acho divertido, está lá, a palavra está lá, está na mente dele, está superficial. Mas a palavra de Deus ela não foi dada para ficar na nossa cabeça, ela foi dada para criar raízes no nosso coração e mudar o nosso ser. E assim uma vida se perde, gravita em torno da palavra, se interessa um pouquinho, mas não quer aquele compromisso. Não, eu gosto, até gosto, mas essa nossa igreja nem é para mim, não. Esse é o segundo tipo de terra. Aquele primeiro tipo é durão mesmo, o segundo já
o terceiro tipo já é um tipo um pouquinho mais soft, um pouquinho mais macio, que é o que recebe a semente entre espinhos. Ele recebe, verdadeiramente ele tem terra. Olha que coisa, Paulinho é o quase. Sabe por quê? Porque tinha terra. Tem um verdadeiro interesse. E onde tem terra e as condições propícias, a semente entra e se estabelece. E a semente ela começa a fazer a graça dela, começa a querer crescer, começa a querer se expandir. Esse terceiro tipo de terra é um dos mais perigosos que tem. Sabe por quê? Porque há um interesse legítimo. A pessoa vem ao culto, ou ela lê a palavra, ela até chora. Ela até percebe que ela tem coisas a serem mudadas, ela quer, ela deseja. Mas aquilo não é prioridade para ela. Qual é o primeiro maior? O maior e primeiro dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aliás, outro dia eu saí com uma muito boa que eu vi na internet, até botei no grupo da igreja. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu café, né? Coração, alma, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Café, coração, alma, força, entendimento. É todo. É a vida derramada, é entregue. A ideia aqui é aquela ideia mesmo do barro na mão do oleiro. O barro na mão do oleiro. O barro discute com o oleiro: não, eu não quero ser um vaso alto, eu queria ser um vaso mais bojudo assim. Não, mas esse desenho que você está fazendo, não quer saber. O oleiro resolve o que ele vai fazer com o barro. Essa é a ideia. A palavra de Deus, nós nos entregamos a Deus e Ele toma a nossa direção, o nosso caminho. Ele resolve o que nós vamos fazer. Pois bem, esse tipo de terra não se entregou na mão do oleiro. Ele diz: ok, a palavra é boa, ok, eu gosto da palavra. A palavra me faz sentir bem, a palavra me confronta com o meu pecado. Eu percebo que eu sou verdadeiramente um pecador, eu preciso mudar a minha vida. O meu caminho, eu não estou de acordo com aquilo que a palavra de Deus prescreve. Mas como esse barro não está nas mãos do oleiro, ele quer decidir como é o formato que ele vai tomar. E o oleiro dá aquela amassada assim, diz: pô, peraí, calma aí. Não, vem cá, eu vou fazer agora, eu vou esticar. Não, está esticando muito, peraí. Sabe o que é isso? As preocupações. Eu não tenho um Senhor que toma conta de mim, mas eu é que quero gerir minha vida. As preocupações, ou como diz aqui, os cuidados deste mundo, verso 19, e os enganos das riquezas, das ambições e de outras coisas. Deus já não é tudo, já não é toda a minha preocupação, todo o meu amor. Primeiro vem os meus interesses, as minhas riquezas, os cuidados com a minha vida. Perigoso isso. São coisas legítimas? Poderíamos dizer que sim. É legítimo você querer se preocupar com a sua vida, é legítimo você querer se preocupar com o seu trabalho, com a gestão do seu dinheiro, resolver as suas coisas. Ok. Agora, tem gente que recebe um chamado, Deus diz assim: vai para o ministério, você vai ser missionário lá em Bom Jesus da Lapa. Aí o sujeito diz: eu não, é ruim. A palavra fica. Olha só, mais um motivo pelo qual eu não posso crer na predestinação.
o sujeito resiste à palavra de Deus. A palavra está lá, ela penetra, ela quer crescer, mas por causa da resistência, ela fica infrutífera. Foi Jesus que disse: a palavra fica infrutífera. A palavra que ele usa aqui é interessante, que ele diz infrutífera. Infrutífera é o que não deu fruto. Primeiro tipo de terra nem penetrou. Segundo tipo de terra penetrou muito vagamente, mas não deu para nada. Esse terceiro tipo de terra é um tipo que a palavra até penetrou e até cresceu uma plantinha. Ora, penetrou, gerou raiz, cresceu a planta, o que você espera? Vai dar fruto. Mas não deu. Ela não deu fruto, porque ela foi tomada de uma erva daninha, de uma erva de passarinho, que acabou matando a planta. Tornou a árvore infrutífera. A palavra, gente, a palavra de Deus fica infrutífera. A pessoa não consegue dar fruto, porque está ocupada com as suas próprias coisas, com os seus pontos de vista, com os seus desejos, com as suas vontades. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo ele vai dizer, acho que o versículo, na minha juventude, o versículo mais esquisito, versículo com o qual mais eu coçava na minha cabeça, assim, foi do apóstolo Paulo. Bota aí na tela, minha, que você seja de cor. 1 Coríntios 7, 27. 1 Coríntios 7, 27 diz assim: estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não procures, ou nessa versão aí, não busques mulher. E aí o solteiro coça a cabeça, qual é a do apóstolo Paulo? Você está casado? Tem sua mulher? Fica com ela. Agora, se você é solteiro, esquece esse negócio da tua vida. Eu falava, qual é? Celibato agora? Mas o apóstolo Paulo, na sequência, né, em todo esse capítulo que está falando sobre a vida em comum, sobre o casamento, ele está dizendo que ele desejaria que todos os servos de Deus fossem como ele. Porque ele mesmo não era casado, ele mesmo tinha a sua vida derramada no altar, e ele explica, porque o que é casado, ele não vai se ocupar das coisas de Deus da mesma forma do que o cara que não é casado. O sujeito que não é casado, ele vai se ocupar de fazer exclusivamente a obra de Deus. E Paulo derramou a sua vida na obra de Deus até o fim. No final ele diz, já tenho derramado a minha vida como libação. Ele tem a plena convicção, a plena noção de que a vida dele era para ser derramada no altar. Não dava para compartilhar, não dava para dividir com uma esposa e com filhos. Ele diz aqui na sequência desse capítulo, ele vai dizer, olha, que o casado, ele vai buscar fazer a vontade da esposa. Então tem aí uma dinâmica, ele tem que fazer a vontade da esposa, ele tem que estar ali com a esposa. Não dá para o sujeito se ausentar do lar e fazer do lar e fazer uma viagem missionária, como Paulo fazia. Isso que ele quer dizer. Percebam o comprometimento que Paulo tinha com a vontade de Deus. Percebam que Paulo, ele é exatamente a antítese desse terceiro tipo de terra. Ele não deixou que nada ficasse no caminho dele. Ele não deixou que uma esposa ficasse no caminho dele, que filhos ficassem no caminho dele. E ele declara isso de uma outra forma, dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será a vida, a morte, a outra criatura, fome, nudez, perigo, espada? Eu estou aqui para isso mesmo, é o que Paulo vai dizer. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe qual é uma das grandes diferenças entre os nossos irmãos do primeiro século e nós? Vou dizer para vocês: Cristo havia acabado de morrer, ressuscitar e ascender aos céus. A esperança que eles carregavam ali na hora que Cristo ia retornar, agora, para já. Então eles não estavam com os olhos voltados para o hoje, para o agora.
Eles estavam com os olhos voltados para a volta de Cristo e o seu objetivo era a ressurreição, uma melhor ressurreição. Portanto, os bens desse mundo já não eram importantes. Paulo vai dizer, olha, quem tem bens desse mundo, use-os, mas não como se deles abusasse. Usa, sabendo que você precisa fazer uso dos bens desse mundo, mas não precisa ficar abusando, guardando, fazendo provisão, porque o objetivo da vida não é esse. O objetivo da vida é entregar a nossa vida ao Senhor para uma melhor ressurreição. Nem preciso te falar que Paulo é um exemplo clássico do quarto e melhor, o último tipo de terra, né? A terra boa, onde caiu a semente foi acolhida, essa semente foi acolhida numa terra boa, que não era dura, foi acolhida numa terra que não tinha pedras, ela fez raízes, as raízes entraram, penetraram, a planta cresceu e ela não foi sufocada pelos próprios desejos do coração. Ah, pastor, mas quem somos nós nessa história? Eu quero crer que aqui entre nós hoje, nessa noite, graças a Deus, não deve ter nenhuma terra dura, que a palavra penetra. Mas tem muita gente na igreja que, infelizmente, é o segundo tipo de terra. A palavra está na mente, mas não está no coração. Que Deus nos livre de sermos assim também. A gente deve ser responsável com as nossas coisas, com a nossa família, com os nossos bens, mas não podemos ser guiados por eles. Se Deus disser alguma coisa assim, olha, você precisa doar esta importância para o seu irmão, para a igreja, para investir em alguma coisa do reino, não discuta com Deus. Você e eu somos mordomos. Os bens que nós temos para a nossa vida são dados por Ele. E a nós que somos servos compete apenas ouvir e cumprir o que o Senhor falar. Por mais que às vezes doar, meu Pai, mas o Senhor sabe. Agora na campanha de missões vocês vão escutar alguns testemunhos desses. Eu gosto de ouvir os testemunhos bons desses, como a irmã Irene, por exemplo. Mãe Irene, quando ele dá esse testemunho, chega aqui, olha, essa semana eu fui lá no shopping, eu vi ali uma sandália, olhei aquela sandália, falei, essa sandália fica tão bonita no meu pé, mas é mês de missões, e eu vou dar o valor dessa sandália para missões. Olha só que pensa, olha só que coração despojado. É assim que a gente tem que ser, meus irmãos. E quando a gente é assim, a palavra diz que a semente, ela entra, penetra, produz. Nem todo mundo vai produzir igual. Alguns vão produzir 30 frutos por uma semente. Outros vão produzir mais, 60. Outros vão produzir 100. Há uma diferença entre nós. O Senhor mesmo conhece a nossa estrutura, Ele sabe como nós somos. Mas o mais importante é sabermos que a palavra é boa. A palavra, ela tem tudo para nos fazer produzir. Nós é que temos que buscar ao Senhor com lágrimas se necessário. Se nós temos sido uma terra que tem tratado apenas a palavra de Deus intelectualmente, larga disso na tua vida. Se nós de alguma forma temos sido uma terra que começou até a querer dar fruto, mas de repente se retraiu com medo de perder uma posição no emprego, com medo de perder uma posição até na família. Poxa, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, a pessoa vai ficar chateada, né? Porque eu agora apareço, o pessoal está dizendo que eu estou bitolado. Isso é uma preocupação. O pessoal está dizendo que eu estou bitolado, tal, deixa isso para lá, não deixa isso acontecer na tua vida, não. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você pode passar perseguição agora, você pode ter dificuldade agora, você pode ser mal visto agora, mas a caminhada está apenas começando. Confia no Senhor, entrega o teu caminho e vai com Ele.
Sejamos boa terra. E outra palavra para nós aqui, já que nós estamos falando de terra e da boa semente, vamos nós também semear essa semente. Para aqueles que têm semeado, fica a lição: não espere encontrar só boa terra, que você não vai encontrar boa terra. Você vai encontrar boa terra sim, com a graça de Deus. Aí você de vez em quando vai encontrar um caminho duro, onde a palavra não vai penetrar, não importa, planta. De vez em quando você vai encontrar aquela pessoa que quer discutir alguma coisa lá da Bíblia, prega, instrui, fala da palavra. De vez em quando você vai encontrar aquela pessoa que está assim, está meio ruim, está fundo, está raso, está fundo, está raso, não tem firmeza, fala também, prega. Agora, se você for boa terra, se você conhecer gente que é boa terra também, sabe o que você faz? Você se junta com essa pessoa. Faça dessa pessoa um parceiro de oração. Faça dessa pessoa alguém que frequente a sua casa para se alimentarem juntos da palavra de Deus, para que juntos possamos produzir mais para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos alimenta. Precisamos da Tua palavra todos os dias da nossa vida. Se há alguém aqui, meu Pai, que não tem sido boa terra, a começar em mim, que o Senhor possa trabalhar em nós e fazer de nós verdadeiramente boa terra para fazer brotar essa planta do Evangelho e frutificar para Ti, para que naquele grande dia nós possamos apresentar frutos nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, porque nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus.